Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com alegria que eu cumprimento a todos através da abertura de mais uma lição da Bíblia Sagrada, onde poderemos compartilhar da nossa fé através desse acervo da Palavra de Deus. Antes dessas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos e a tua direção em nossas vidas. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas faltas. E capacita-nos, Senhor, a superação dessas debilidades a cada dia, na caminhada que empreendemos em todos os momentos de nossa vida, rumo à Canaã Celestial. Sabemos que por nós mesmos nada podemos fazer, mas que com a tua direção, a tua bênção, especialmente nos alimentando em nossa fé através do estudo da tua palavra e nos dirigindo em nossas vidas pela iluminação do teu Santo Espírito, teremos condições pela graça de teu Filho amado, de um dia sermos contados entre os habitantes do teu reino. Dirija-nos, capacita-nos e abençoa-nos. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vencendo o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos capítulo 6, verso 14. O maior problema de ser governado por justiça própria é exatamente esse. Somos mortais e, como tais, estamos sujeitos a cair no pó. Por isso que a nossa justiça não tem peso algum, não tem valor algum, diante da augusta presença e magnificência do nosso Criador. Quando nós nos espelhamos pela justiça de Cristo, aí sim, somos guiados pelo alto, somos dirigidos para o alto. E aí sim, não temos a menor chance de cairmos, porque a justiça de Cristo nos promove. Esse é o propósito da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. É nos separar e nos abençoar, nos perdoar, nos redimir através da sua justiça e do teu amor. Só assim, com auxílio divino absoluto em nossas vidas, teremos condições de vencermos o pecado. O segundo tema, onde o pecado abundou. Analisando Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 11, nós temos algumas colocações muito interessantes apresentadas aqui dentro desse contexto, que nos traz informações muito sérias. A lei, ela faz abundar a ofensa. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós olhamos para a lei, olhamos no espelho, nós nos sentimos realmente ofendidos. E muito ofendidos. Porque percebemos a gravidade do nosso pecado. Agora, conforme revelado dentro desse contexto que acabamos de citar de Romanos, nós vimos um canal seguro. Primeiro que nós não devemos escorar na graça para continuar em pecado. Isso é ridículo. Isso é algo, do ponto de vista espiritual, pode-se dizer hediondo. Escorar na graça para pecar, de forma consciente. Segundo ponto revelado aqui nesse contexto, é que nós devemos entender que quando nós batizamos, nós fomos sepultados com Cristo no batismo, para ressuscitar com Ele novidade de vida. E como nós vimos aqui no verso 11 desse contexto,
É como se Paulo estivesse ilustrando para que quando o velho homem for sepultado, colocar cimento na boca da sepultura para não deixar ele levantar mais e pôr o pé lá em cima ainda da sepultura. Porque se aquela criatura levantar, ele volta muito pior que antes. Eu nunca vi um fumante que deixou de fumar e fumava uma carteira por dia, que quando voltou, não voltou fumando duas. Pelo menos duas. O alcoólatra que bebia uma garrafa, quando volta, volta bebendo duas ou três. E não tem diferença de qualquer pecado. Voltada para a embriaguez babilônica, tudo é embriaguez. O vinho da grande meretriz. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nada de pensar que Deus é o mortal para ser iludido. Deus é o nosso Criador e mantenedor. E enquanto estamos vivos na face da terra, é porque ainda temos chance. E se desperdiçarmos essa chance, o que será de nós? Qual terá sido a razão de nossas vidas? Para que a nossa vida tenha razão, de fato, só tem uma coisa: vida eterna. O projeto original do Criador. Deus não criou ninguém para morrer. Por isso que tem o pecado, de fato, mas tem o arrependimento, tem a conscientização, tem o tratamento. E nós dependemos de uma série de situações. Muitas pessoas querem serem curadas dessa doença do pecado, do sofrimento do pecado, mas não quer ir na UTI, quer se isolar no hospital, fora da UTI. Não, eu vou ser crente em casa mesmo. A igreja é uma UTI. Como é importante os casos do pecado serem tratados na UTI, porque é caso de morte eterna. Nós não estamos tratando de doencinha comum, de gripezinha, de denguinha, de ziquinha. Não é nada disso. Nós estamos falando de doença letal para a eternidade. Morte eterna. Por isso a importância de qualquer contaminação que nós já naturalmente crescemos com elas, de estar constantemente visitando a UTI e ir para a igreja. Ah, mas lá tem gente muito pior. Tem, muito pior. Os que estão piores é para você ajudar. E os que estão melhores, você será ajudado. Esse é o envolvimento da missão do ID. Esse negócio de ser crente só em casa, só assistindo televisão, só assistindo os cultos na televisão, assistindo os estudos bíblicos, nada feito. A missão do ID é ir e não ficar. Não é ficar no banco da igreja, não é ficar no sofá da casa. É ir, ide a todo o povo, tribo e língua, pregando e batizando, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Esse senso de missão nos projeta numa situação muito maior no contexto da salvação. Esse é o verdadeiro reconhecimento da verdadeira graça para mim e para você e para todo mundo ao nosso redor. Esse é o sentido real de aproveitarmos a vida e as oportunidades que temos para cumprir com a missão, porque não tem ninguém que está vivo que não tenha missão para cumprir. Independente da sua condição física. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Quando o pecado reina, analisando Romanos capítulo 6, verso 12, primeiro nós podemos analisar o seguinte: quando ele reina em nossas vidas, ele simplesmente nos amplia a infestação do pecado, a infestação das concupiscências. O indivíduo fica cheio de sabedoria própria, procurando argumentos próprios para justificar seus próprios erros, seus próprios pecados. Seria o verdadeiro desenvolvimento da psicopatia espiritual. A pessoa se torna fria, calculista. Ele traça seu perfil, seu projeto pecaminoso, acha justificativo do porquê de todos os seus pecados, vai lá, comete o pecado
e volta e continua como se nada tivesse acontecido. Isso é uma verdadeira psicopatia espiritual. Porque o pecado, ele nos isola de Deus. O exercício do pecado nos leva a verdadeiras abominações. Nos leva à autodestruição e à destruição do mundo ao nosso redor. É um projeto totalmente contrário ao projeto da salvação, que é para ir ser útil, ensinar tudo que nós temos aprendido, viver o amor no seu verdadeiro sentido, o amor ágape, aquele amor incondicional. O pecado procura um projeto totalmente diferente, egoísta, de prazer próprio, e o resto é resto. É como se a pessoa que deixa o pecado reinar vivesse em outro planeta onde só ele é o dono. Ele entra no mundo pessoal dele. E ali só faz parte aqueles que completam a sua fantasia, as suas necessidades pecaminosas. E isso é estar absolutamente infestado pela concupiscência. O segundo ponto, analisado aqui dentro desse contexto, que essa infestação na realidade é nada mais nada menos do que o ponto alto da embriaguez com vinho da meretriz, de Apocalipse 17, 1 e 2. Consequentemente, o terceiro ponto é o ponto-chave que marca o zumbitismo desse indivíduo, que se convence que está salvo e está perdido, como representado na parábola da dracma perdida, né? Está perdido, mas não sabe que está perdido. Ele se convence disso, que ele é psicopata, ele não tem dó nem dele mesmo. Isso é muito triste, meus irmãos. Zumbitismo e travamento completo com relação à luz. Ele anda zumbizado, guiado pelas inclinações carnais. Por quê? Porque o pecado está reinando na sua vida. Ele não está deixando Cristo reinar. Por isso que ele vê, mas não enxerga. Ele ouve, mas não escuta. Porque o prazer pelo pecado supera tudo. A decisão de continuar pecando é absoluta. Para que isso mude, precisamos sepultar o velho eu. Precisamos de viver o nosso batismo e nos envolvermos na causa do Mestre. Aí sim, nos envolvendo na causa do Mestre, perceberemos a nossa situação. Olhando para as outras pessoas, poderemos identificar quem está pior, quem está melhor. E com quem está melhor, seremos ajudados, e com quem está pior, nós perceberemos a nossa utilidade na causa. Iremos ajudar. E assim, teremos a direção certa de Cristo em nossa vida para superarmos os problemas do pecado que enfrentamos a cada dia. E pela graça de Deus, encontrarmos a vitória. Quarto tema, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Analisando Romanos, capítulo 6, o verso 14, podemos extrair o seguinte dali. Em primeiro lugar, que isso é ser livre, de fato, não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque alguém que tem o perdão garantido em troca de um simples arrependimento sincero, não é lágrima de crocodilo, não. É arrependimento sincero, de fato. É ter consciência real do prejuízo que o pecado causa na vida humana. Não só em nós, mas nos que nos cercam. Que tragédia que o pecado causa. Ter essa consciência. É ter certeza
que a bênção de Deus, o perdão de Deus nos restaura e nos habilita a convivermos em comunidade, em congregação, em família, em sociedade, novamente, de maneira digna. Isso realmente nos alivia e nos motiva a prosseguir na jornada rumo ao céu. Aí sim, teremos compreendido o que é não viver debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque tem alguém, o nosso Criador e mantenedor, que está acima de tudo isso e vive em nós, nos guiando, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vencerá se não for por mim. Ninguém chegará ao Pai. Ninguém será contado como membro de uma raça pura novamente, se não for pela direção de Cristo, do Espírito Santo e do Pai. A Santíssima Trindade tem completa e absoluta participação na nossa salvação. E nos envolve, nos projeta no trabalho que mostra aos outros a salvação deles também. Quinto tema: pecado ou obediência? Aqui analisaremos Romanos capítulo 6, versos 16 e 17. Veja que Paulo, de cara aqui, ele abre uma situação expondo que aquele a quem servimos, se no caso é o pecado, nós nos tornamos cada dia mais escravos. E os limites a cada dia das nossas ações pecaminosas são mais danosas. Por mais que sejam distantes umas das outras, elas são altamente danosas, cada dia mais danosas, em nossas próprias vidas e daqueles que nos cercam. Porque ele comenta aqui como segundo ponto que o pecado, ele domina com severidade ao pecador, atropelando por completo os limites da razão, ignorando por completo os moldes do amor ágape, do amor incondicional, em seu verdadeiro sentido, de ser compreendido e de ser vivido, e principalmente compartilhado. Por isso que a obediência, ter concepção de que obedecer é uma expressão de gratidão e amor, obedecer a palavra, obedecer ao Senhor, isso nos leva a entender o sentido real de vivermos debaixo da graça. A obediência é uma expressão de amor e gratidão pela consciência que Ele nos dá de perdão, que é um perdão que limpa de fato, que justifica, porque foi pago, não foi com o sangue imundo que nós temos, mas com o sangue limpo de quem nunca pecou. Por aí então é só aceitar. Obedecer é uma expressão de amor e gratidão à salvação oferecida de graça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Livres do pecado, sexto tema. Aqui nós analisaremos Romanos capítulo 6, do versículo 19 até o verso 24. Para ficar completo, precisa do verso 24. Aí dá um up no entendimento desse contexto. Veja que estar livres do pecado não significa estar livre do conflito. Para estarmos acima do conflito, só tem uma forma: é admitir que Cristo guia a nossa vida. Se permitir que Cristo viva em nós, aí sim, Ele nos projetará acima do conflito. Aí sim, a vitória verdadeiramente será antecipada. A vitória do Calvário nos garante isso. Do contrário,
seremos sempre vítimas do velho habitante natural da nossa carne, o pecado. Lembra quando Paulo comentou que o bem que ele queria fazer, esse eu não faço. Que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o pecado habita em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Paulo teve uma compreensão ampla, muito forte e com muita propriedade. Esclareceu isso do fundo da sua alma para o mundo ao seu redor de maneira tão viva que é como se ouvíssemos ele hoje falando para nós, pregando para nós o que ele conseguiu escrever com tamanha propriedade. Esse mesmo Paulo um dia disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque ele combateu o bom combate, guardou a carreira e a fé. Aí acabou os limites, não tem barreira, só estaremos focados em cumprir com a missão. Cumpriu com a missão, cumpriu, é descanso ou traslado. Se Jesus chegar junto, seremos trasladados. Se Jesus demorar um pouco mais, estaremos descansando. Tanto Adão quanto qualquer um que morreu antes da volta de Cristo estava dormindo. Acorda todo mundo junto e vai ao encontro com o Senhor nos ares, como o próprio Paulo revelou em seus escritos. De maneira nenhuma precederemos os que dormem. Vai ao encontro com o Senhor nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e transladados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 18. Sétimo tema: uma relação construída pela fé. Eu gostaria de citar um texto de Desejar de Todas as Nações, página 123, que diz o seguinte: Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo pode ocorrer conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos ligados pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a se apoderar firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Esse é o trabalho, garantido por uma relação construída pela fé. Uma relação construída com Cristo, por Cristo e em Cristo. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Santo Deus, nos dê sabedoria e poder dos altos céus, para que a nossa relação contigo e com os nossos semelhantes seja construída de forma plena e cheia de luz, da luz do teu Santo Espírito, para que naquele grande dia, Senhor, com toda a certeza absoluta, possamos ir ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.